Então, continuando, vamos falar sobre a composição do TCU, prevista lá no artigo 73. Então, o TCU integrado por 9 ministros, veja bem, são 9 ministros. Depois você tem 4 ministros substitutos. Antigamente, que a Constituição chama de auditores, mas que atualmente tem a denominação de ministros substitutos. Quadro próprio de pessoal, sede no DF e jurisdição em todo o território nacional. Lembrando que essa jurisdição é uma jurisdição atípica. Okay? Eles serão nomeados dentre brasileiros. Aí você tem os requisitos, eu não vou ficar lendo aqui, mas mais de 35 e menos de 65 anos de idade, idoneidade moral, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos ou financeiros. E esse notório conhecimento tem que ser mesmo disso tudo, né? Eu assisti uma prova de ministro substituto em 2008, então você tinha na banca avaliadora lá, você tinha lá o Bresser Pereira fazendo perguntas sobre administração pública, você tinha o Sérgio Dícibus fazendo perguntas sobre contabilidade pública, você tinha o ministro João Otávio de Noronha fazendo questionamentos na prova oral sobre direito processual civil, direito penal. Então, assim, é uma prova bem puxada, né, que você tem que ter, realmente exige todos esses conhecimentos. Estamos falando aqui dos ministros que adentraram por concurso público, né, os ministros substitutos, chamados pela Constituição de auditores. Hoje, os antigos analistas de controle externo são chamados auditores do tribunal. Não é? Mais de 10 anos de exercício efetiva atividade profissional que exige os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Então, eles vão ser escolhidos 1/3 pelo presidente da República, 2/3 pelo Congresso. Né? Os ministros escolhidos pelo Congresso têm que ser deputado e senador? Não necessariamente. O ministro Bruno Dantas, por exemplo, ele ocupava o cargo de consultor legislativo do Senado e além de ter já ocupado também uma função do Conselho Nacional de Justiça. Então, não necessariamente necessita ser um parlamentar para ser indicado como um ministro do Supremo. Os do presidente da República, né, são 3 do presidente e 6 indicados pelo Congresso. Desses 3 indicados pelo presidente da República, 2 têm que ser alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público junto ao tribunal. Lembrando que esses auditores são os ministros substitutos. Então, se houver a indicação, e se for uma vaga do presidente, ele terá que indicar entre um auditor e um ministro substituto. A terceira vaga é de livre escolha do presidente da República. Então, ministros substitutos que poderão, que são hoje lá, você tem o Marcos Bem-Querer, você tem o André Luiz de Carvalho, você tem o Werder de Oliveira e você tem o Augusto Scherman, né, que são os ministros substitutos do tribunal e que poderão ser indicados para comporem o quadro efetivo dos 9 ministros, caso haja uma vaga. Não é? As prerrogativas, não é, são o parágrafo 3º e 4º, as mesmas garantias prerrogativas dos ministros do STJ, né, e as normas do artigo 40 contra a aposentadoria e pensão. E aqui, novamente, o auditor, quando em substituição ao ministro, o auditor aqui é o ministro substituto. Hoje se chama ministro substituto. Terá as mesmas garantias e impedimentos do titular, ou seja, as mesmas garantias, impedimentos, vantagens do ministro do STJ, e quando das demais funções da judicatura, ou seja, quando ele estiver atuando realmente como ministro substituto, as mesmas prerrogativas, vencimentos e impedimentos de desembargador do Tribunal Regional Federal. Que hoje também isso não importa muito, né? Porque hoje o quadro da magistratura nacional praticamente está todo no teto constitucional, né? Aquele subteto lá do artigo 37, inciso 11, o Supremo Tribunal Federal, você lembra, declarou inconstitucional. Então hoje está todo mundo no teto, desde o juiz estadual até o juiz do Supremo, né? Simetria. As normas estabelecidas nessa seção aplicam-se no que couber aos tribunais de contas dos estados e dos municípios. Nós vamos ter um capítulo aqui só para falar de TCE e TCM. Okay? Então, perceba que a Constituição fala no que couber, não é tudo. Mas a maior parte dessas regras tem que ser observadas por esses tribunais de contas. Por exemplo, né? Normas relativas à organização e fiscalização,
né? A Constituição Estadual não pode retirar, por exemplo, o parecer prévio do governador, das contas do governador, antes de encaminhar à Assembleia. O Supremo também já decidiu isso. Tem que seguir o modelo federal no âmbito dos tribunais de contas dos estados e dos municípios. Ok? Vamos ver aqui mais alguma jurisprudência importante que vai cair na sua prova. Operações financeiras que envolvam recursos públicos não estão abrangidas pelo sigilo bancário, a que alude a Lei Complementar 105 de 2001. Então, o Tribunal de Contas da União pode ter acesso a informações albergadas pelo sigilo bancário, desde que haja recursos públicos envolvidos. Operações financeiras ou comerciais que estejam fundamentadas ou lastreadas em recursos públicos federais podem ser analisadas pelo TCU e, naturalmente, haverá quebra do sigilo aí, né? Então, o Tribunal de Contas da União pode ter acesso a essas informações. OAB, né? Tem uma tensão no ar aí, porque o Conselho Federal da OAB, segundo o Supremo, ele não é um conselho de fiscalização profissional como os demais. Ele é uma entidade sui generis, né? De extrato constitucional, função essencial à justiça. Então, o STF tinha já o entendimento de que a OAB não se submetia ao controle de Estado do Tribunal de Contas da União. Mas isso mudou recentemente, né, numa decisão do ministro Bruno Dantas, né, de 2018, afirmando que, por ser dentre os conselhos de fiscalização mais proeminente, ele deveria dar o exemplo, né, e se submeter, sim, submeter as suas contas ao talante, à tutela do Tribunal de Corte de Contas Federal. Né? Uma decisão de 2018 e que possivelmente poderá ser questionada aí no Supremo Tribunal Federal. A gente não sabe ainda os desdobramentos disso. Mas o Supremo já havia decidido em 2006 que a OAB não se sujeita ao controle finalístico, né, ao controle externo do Tribunal de Contas da União, justamente por ostentar essa qualidade de entidade sui generis. Okay? Poder geral de cautela. Então, o Supremo Tribunal Federal tem assentado, com base na doutrina dos poderes implícitos, né, uma doutrina com origem norte-americana, dos Implicit Power Doctrine, que o Tribunal de Contas pode adotar medidas cautelares, inclusive algumas delas previstas na sua lei orgânica. Por exemplo, no artigo 44, em declarar a indisponibilidade de bens do responsável que está sendo investigado, né? Para que ele não destrua seu patrimônio, não dilacere o seu patrimônio e não possa satisfazer a restituição ao erário federal determinada pelo tribunal, por exemplo. Então, o Supremo tradicionalmente tem assentado esse poder geral de cautela e a prerrogativa do Tribunal de Contas da União em determinar a disponibilidade de bens, inclusive em determinar a desconsideração da personalidade jurídica, né? Disregard Doctrine, né? Desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio daqueles sócios controladores, né? Nos casos em que houver confusão patrimonial, em que houver desvio de finalidade da entidade, em que houver uma simulação, por exemplo, em que a entidade está transferindo o seu acervo técnico, os seus engenheiros, o seu know-how para uma outra entidade, para que ela possa continuar atuando. Isso ocorre, por exemplo, quando o tribunal declara inidoneidade para licitar com a administração. Diversos processos da Lava Jato, julgados lá pela 13ª Vara Federal de Curitiba, em que, no processo de controle externo, o tribunal determinou o ressarcimento ao erário de valores altos e a empresa, posteriormente, constitui uma subsidiária, uma outra empresa, modifica os sócios ou com os mesmos sócios para fugir dessa sanção imposta pela Corte de Contas. Ora, isso é também uma prerrogativa, né, de desconsiderar essa personalidade jurídica originária para alcançar a nova sociedade empresarial pela doutrina dos poderes implícitos do poder geral de cautela. Recentemente, agora em junho de 2020, o ministro Marco Aurélio deu uma cautelar em sentido contrário. Uma cautelar no mandato de segurança 35506, que não foi julgado no mérito ainda.
Então, fique ligado aí nesse mandado de segurança para saber se o Supremo Tribunal Federal vai fazer um overruling. Se houver um overruling, será num processo concreto, no mandado de segurança, e não em um processo com repercussão geral, por exemplo. Né? Se bem que os demais também, os outros processos julgados também foram no caso concreto. Mas é importante a gente ter essa sinalização do Supremo, se ele vai manter, não é, essa prerrogativa do poder geral de cautela, principalmente para decretar a indisponibilidade de bens que o ministro Marco Aurélio está alegando que é de exclusividade do juiz, ou seja, somente o Poder Judiciário pode cautelarmente constranger o patrimônio do particular, constranger o patrimônio da empresa privada, porque ele entende, o ministro Marco Aurélio, que o artigo 44 da Lei Orgânica do TCU só se aplica ao agente público, ao poder público, ao servidor público, e não ao particular. Então é bom a gente ficar ligado nisso, mas até hoje, como eu falei, a jurisprudência pacífica do Supremo é no sentido de que o TCU tem sim o poder geral de cautela para decretar a desconsideração da personalidade jurídica e a indisponibilidade de bens. Ok? Também sobre a imprescritibilidade das ações de ressarcimento. Lembra? Lá do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, que ele fala assim, ó, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública e a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento na forma e na lei. Aí o parágrafo 5º diz o seguinte: a lei estabelecerá os prazos de prescrição, ou seja, o prazo a partir do qual a administração, a justiça, não pode mais agir, para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Então, ele diz o seguinte: a lei vai estabelecer os prazos de prescrição, ressalvadas as ações de ressarcimento. O Tribunal de Contas da União tem interpretado esse dispositivo da seguinte forma, com base, inclusive, em julgados do Supremo Tribunal Federal. Olha, para as ações de ressarcimento, ou seja, em que há débito, que o particular tem que devolver recurso ao erário, essas ações são imprescritíveis, ou seja, não prescrevem nunca. Na aplicação de sanções, o tribunal vinha aplicando a regra do Código Civil, do prazo de 10 anos. Código Civil de 2002, que a partir de 2003, esse prazo seria de 10 anos, esse prazo de prescrição. E aí veio o Supremo, no tema de repercussão geral 899, e decidiu que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Não é? Antes da gente entrar especificamente nesse, vamos ver outros dois julgados em que o Supremo afirmou, um no tema 897, 897, em que ele decidiu que a ação de ressarcimento fundada em ação civil pública de improbidade administrativa, ela só é imprescritível naquelas ações cometidas com dolo, ou seja, com intenção de lesar o erário. Então, veja, ação de improbidade, em que houve culpa do agente, em que não houve a intenção de lesar a incidência de prescrição. A ação de improbidade em que houve dolo, essa ação é imprescritível. E no caso dos tribunais de contas, o que o ministro Alexandre de Moraes assentou? Escreveu lá um monte de coisa no voto dele, afirmando que o princípio do contraditório e da ampla defesa no Tribunal de Contas não é amplo, que há necessidade de que haja uma limitação para o poder de alcançar os bens, mas essa decisão de prescritibilidade, com base na Lei de Execuções Fiscais, e a Lei de Execuções Fiscais estabelece o prazo de 5 anos, é com base em decisão. Então, o Tribunal de Contas prolata a decisão, essa decisão tem força de título executivo extrajudicial, então a execução desse título executivo extrajudicial do TCU é que se sujeita ao prazo de 5 anos. Mas aí vem um monte de outros questionamentos. A AGU entrou com embargos de declaração contra essa decisão do Supremo. Esses embargos estão pendentes de julgamento, questionando. Vem cá, esse prazo de 5 anos, ele vale para as novas decisões ou para as decisões já prolatadas? A AGU defende que não, que só para as novas.
Esse prazo de 5 anos vale para a fase interna, ou seja, quando o tribunal está ainda analisando o processo de contas para constituir o título extrajudicial ou só depois de constituído o título extrajudicial? Eu tenho entendimento, e a maior parte dos meus colegas no TCU tem o entendimento de que deveria haver uma unificação desse entendimento, e a lei que melhor se aplicaria a isso é a Lei 9873. Né? A Lei 9873 prevê, não é, o prazo quinquenal de prescrição, né, para os ilícitos cometidos, né, mas prevê também a prescrição intercorrente. Então, olha só, a prescrição intercorrente é qualquer ato que no curso do processo tenha inequívoco objetivo de investigar ou de apurar a realidade dos fatos, suspende a prescrição. Essa prescrição intercorrente é de 3 anos. Então, se o processo administrativo ficar mais de 3 anos parado, sem nenhum ato, seja a citação do responsável, seja a elaboração de um acórdão, seja a elaboração de uma fiscalização da administração na obra, seja uma oitiva, seja o encaminhamento de um ofício ao responsável, são atos inequívocos de investigação. Suspendem a prescrição. Se o processo ficar parado mais de 3 anos, a prescrição intercorrente incide aí a prescrição. Essa Lei 9873 é que, nosso entender, deveria ser a mais aplicável, tanto ao processo interno do TCU quanto ao processo externo. Não é? Mas isso aí ainda tem que ser analisado pelo STF, os embargos opostos pela AGU, para que o STF dirima essas questões. Ou então ele vai dizer assim, não, isso é uma questão interna corporis que o Tribunal de Contas é que tem que definir. Não é? Ou encaminhar um projeto de lei, porque hoje isso não está previsto em lei nenhuma. O tribunal está legislando, está utilizando o Código Civil, não é? E realmente o Código Civil não se adequa às normas de direito administrativo. As leis que melhor se adequam seria a lei da ação popular, que prevê 5 anos, a lei de improbidade administrativa, que prevê 5 anos, a lei do processo administrativo, a 9873, que prevê 5 anos, essa que seria a mais adequada. Então, está sub júdice essa questão do tema 899, ok? Fique acompanhando. Bom, mais recentemente, com relação às sanções, ou seja, multa, declaração de inidoneidade, veja que o tribunal ele pode simplesmente declarar irregulares as contas e aplicar uma multa do artigo 58 da Lei Orgânica e não determinar a devolução de recurso, apenas uma multa. Ou pela omissão no dever de prestar contas, porque o gestor público tem que prestar contas. É um princípio de accountability. Esse princípio de accountability é um princípio republicano, não é? Se ele não prestou contas, ou se ele prestou contas com muito tempo de atraso, ainda que as contas sejam regulares, ele pode incidir em multa pelo atraso ou pela omissão inicial em prestar contas. Essa multa se sujeita ao prazo prescricional, segundo o STF, também de 5 anos, em diversos mandados de segurança julgados pelo Supremo. Contas dos próprios tribunais de contas. Quem deve apreciar essas contas? O próprio Poder Legislativo, não é? Então, no caso dos estados, a Assembleia Legislativa, no caso da União, o Congresso Nacional, que aprecia e julga as contas do Tribunal de Contas da União. Ministério Público junto ao TCU. O Ministério Público junto ao TCU não é um Ministério Público independente. Né? Aqueles órgãos lá do artigo 126, abrange lá o Ministério Público da União, que pega o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público, não é? Todos aqueles ramos do Ministério Público do DF, territórios, né? E o Ministério Público dos Estados. Né? Não se confunde com o Ministério Público dos Tribunais de Contas, que está integrado na estrutura organizacional das Cortes de Contas. Ok? Então, é um órgão independente. Questões aqui importantes. Compete exclusivamente ao Congresso escolher 2/3 dos membros do TCU, além de aprovar por voto secreto a escolha dos ministros do TCU indicados pelo Presidente da República. Não existe, né, qualquer previsão de voto secreto para a escolha de ministros indicados pelo Presidente da República. Ok? No caso do Congresso Nacional. As multas aplicadas pelo TCU, questão da ESAF, CGU, AGU de 2012, tem força de título executivo
e cabe ao tribunal providenciar a cobrança por intermédio da Advocacia Geral da União, a quem caberá o ajuizamento da execução. Correto. Né? Quem tem essa capacidade postulatória de executar o título executivo extrajudicial é a AGU. Não é o TCU. Apesar de que o TCU tem capacidade para estar em juízo, por exemplo, para defender as suas prerrogativas constitucionais, ele não pode ir lá e executar o título que ele mesmo proferiu. Quem vai executar esse título é a AGU, em nome do tribunal. Okay? As funções do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União serão exercidas por instituição que integra os quadros do Ministério Público da União especializado, assim como ocorre com o Ministério Público Militar e do Trabalho. Errado, né? A gente viu que o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do DF pertencem ao Ministério Público da União, mas o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, não se confunde na estrutura organizacional, não está submetido ao Procurador-Geral da República, né? Somente o Procurador-Geral do Ministério Público, do TCU, é que tem essa prerrogativa administrativa do seu órgão. Então você tem um Procurador-Geral, tem 4 subprocuradores e mais os procuradores do órgão, lá do TCU, com uma estrutura administrativa distinta do Ministério Público da União. Ao TCU é garantida a possibilidade do exercício do poder geral de cautela para a indisponibilidade de bens de possíveis responsáveis por lesão ao erário. Olha, essa questão da Quadrix de 2019 é importante porque ela segue a jurisprudência que hoje está valendo no STF. Segundo o STF, o TCU tem o poder geral de cautela para determinar a indisponibilidade de bens, para decretar, por exemplo, a despersonalidade, para a despersonalização da pessoa jurídica, né? Disregard Doctrine, para alcançar os bens dos sócios, por exemplo, de uma outra companhia criada para fraudar ou para simular ou para evitar a sanção imposta pelo tribunal. Ok? Então, tanto para desconsideração da personalidade jurídica quanto outras medidas cautelares, como arresto de bens ou indisponibilidade de bens, né? Arresto não, mas indisponibilidade de bens, o STF até hoje tem entendido essa possibilidade. Outra questão da Quadrix. A fiscalização orçamentária e financeira desempenhada pelo TCU alcança a possibilidade legal de revisão preventiva e prévia da validade de contratos administrativos celebrados pelo poder público. Errado, o Tribunal de Contas da União não faz análise prévia de contrato. Ele pode até analisar um edital, ou por uma representação, ou por uma fiscalização. Ao analisar aquele edital, ele pode identificar irregularidades e determinar a administração pública que corrija essas irregularidades ou anule o certame. Mas ele não pode fazer uma avaliação, uma chancela prévia desses editais. Olha, esse edital aqui está com carimbo do TCU, pode seguir. Não. Alguns tribunais de contas fora do país, em outros países, fazem isso. O Tribunal de Contas não tem o controle prévio como uma das suas funções constitucionais. Ok? Guarda isso. Mas, pelo inciso 9, ele pode determinar medidas cautelares, pode determinar medidas corretivas, lembra do inciso 9 do artigo 71, para o exato cumprimento da lei. Isso pode ser ocorrido em edital, em contrato, na execução de uma licitação. Ok? Mais uma, 2019. É vedado aos tribunais de contas que são estranhos à estrutura do Poder Judiciário realizar controle de constitucionalidade. Cuidado, hein? É vedado realizar o controle concentrado, mas de constitucionalidade ele pode, né? Através do quê? Através da súmula 347 do Supremo. Súmula 347 do Supremo permite ao Tribunal de Contas da União realizar o controle incidental de constitucionalidade de leis ou atos normativos do poder público naquele processo de contas que ele está analisando. Mas ele não pode fazer um controle concentrado. O ministro Gilmar Mendes, ultimamente, tem falado que não me impressiona o teor da súmula 347, pois o Tribunal de Contas não deteria essa prerrogativa de controle de constitucionalidade, nem difuso, nem concentrado, mas o fato é que essa súmula ainda está vigente, o STF não revogou essa súmula, então ela vai cair na sua prova e você vai marcar, ok? Muito bem. Bom, visto isso, no próximo bloco nós vamos estudar, então, o sistema de controle interno.